Autenticidade. Hoje, vivemos em um mundo que constantemente nos apresenta um novo padrão a ser seguido. Isso nos influencia de tal modo que nos enganamos e acreditamos que somente no encaixe dessas mudanças seremos aceitos. Sendo assim, não tendo mais uma identidade própria, pois a cada dia nos adaptamos às influências externas. Nesse processo, eu e você nos distanciamos de nós mesmos e já não nos reconhecemos como indivíduos. Seguindo dessa forma, o mundo acaba nos enganando e não nos permitindo sermos autênticos. Como é bom declarar esse perfeito amor, como é bom dizer: Senhor, a minha vida te pertence, o meu coração te pertence. E nessa noite eu gostaria de pregar sim da palavra do Senhor, não só para você, mas primeiramente para mim, para que eu possa em minha vida praticar. E nessa noite o nosso tema é autenticidade. Talvez algumas vezes ouvi falar um jovem, que ele falou assim uma vez: alguma vez limpar o sótão de meu avô foi interessante. Aí eu disse: mas por que seria interessante? Porque ele encontrou algumas cartas, e essas cartas eram lá nos Estados Unidos, representava alguns artistas, alguns jogadores, também de beisebol. E essas cartas ali encontradas estavam altamente conservadas. As cartas foram avaliadas em 3 milhões de dólares. Eita, quanto dinheiro, por algumas cartas tão simples. E um dos motivos do alto valor dessas cartas era o fato de estarem bem preservadas. Mas além disso, o verdadeiro valor das cartas estava no fato de serem autênticas. Não era uma cópia, não era uma fabricação de algo que pudesse dizer: mas isso aqui é falso. Não, era autêntica. E caso fossem falsas ou cópias, independentemente de suas boas condições, aquelas cartas não valeriam nada, talvez nem pagariam o valor do seu próprio papelão em que foram pintadas. O apóstolo Paulo, ele tinha algo semelhante a dizer sobre uma vida autêntica, sobre ser autêntico. Ele afirmou que a nossa fé seria completamente inútil, uma falsificação, se a ressurreição de Jesus não tivesse sido autêntica. Foi necessário bravura e confiança no plano de Deus para Paulo dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A fé cristã está na autenticidade da história. Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Louvado seja Deus pela transparência da evidência da morte de Jesus e sua ressurreição. A morte e ressurreição foram autênticas e marcaram a história, e verdadeiras são. E nessa verdade nós podemos alicerçar a nossa eternidade e total dependência em Deus, em nome de Jesus. Olha, talvez alguém disse que a vida cristã seria muito fácil, mas a vida cristã talvez tem muitos desafios para cada pessoa. E um dos desafios é ser o que a palavra de Deus quer que nós sejamos. Não me se refiro somente a ser um simples crente, ou ser um membro de uma igreja, ou ir aos cultos, ou assistir às lives, ou assistir tudo que uma igreja promove. Não, é colocar em prática, é viver o que a palavra de Deus diz e praticar na nossa vida. É algo desafiador para qualquer um,
Mas para que nós possamos falar sobre a autenticidade, meu querido, precisamos ser mais específicos com relação a isso, ao conceito da autenticidade. E um dos conceitos é: ser autêntico é ser válido segundo as exigências da lei. Ser autêntico significa ser verdadeiro, significa ser genuíno. Se tornarmos vamos dizer, uma dessas palavras, genuíno, puro, sem mistura, quando nos referimos à vida, uma vida autêntica, algo verdadeiro, temos em mente uma vida em que todos os seus aspectos se enquadram nos padrões. E eu estou falando nesse momento não só numa vida comum, mas sim nos padrões da palavra de Deus, que se enquadram nos princípios de Deus, orientados pela palavra de Deus. Talvez você está me ouvindo nessa noite, talvez não teve um encontro com Jesus ainda. Talvez você ainda está num processo, eu estou indo lá no culto dos Brave, que é há algum tempo atrás, mas eu estou acompanhando as lives. Talvez agora você está participando das células quarta-feira, já teve um encontro lá com o pessoal. Talvez você está conversando com alguém sobre a palavra de Deus, você ainda está com o coração começando a se quebrantar para ouvir, e fala assim: Jesus habita na minha vida. E nesse processo, quando nós tomamos uma decisão diante do Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida começa a ser transformada, ela começa a ser restaurada, ela começa a ser renovada, a nossa vida começa a mudar. E eu creio que em nome de Jesus, a autenticidade começa a ser transformada na nossa vida. Se eu mentia, eu já não vou mentir mais. Se eu colocava um sorriso no rosto, mas meu coração estava triste por causa de mágoas, de problemas que eu tive, já não seriam mais dessa forma. Eu quebrantaria o meu coração diante do Senhor: Senhor, eu estou triste, e eu não quero estampar um sorriso no meu rosto para dizer que eu estou feliz, não. Eu estou triste e preciso que isso venha mudar em minha vida. Não significa exigir perfeição de uma pessoa, mas direcionamento. Em outras palavras, é ter uma vida direcionada pelos princípios do Senhor na nossa vida. Em 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10, diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É necessário deixar bem claro aqui nessa noite que não devemos e nem podemos querer nos mostrar ou nos parecer perfeitos. Mas pastor, você tem uma espiritualidade, você fala manso, mas você é aquilo. Nossa, pastor, é assim. Meu querido, eu não quero transparecer. De uma vida estampada lá no Facebook, no Instagram ou qualquer mídia social e dizer: está tudo bem, está tudo em paz, mas na verdade no coração não está. Precisa de ter uma vida restaurada, está vivendo em pecado, está com uma vida toda destruída, porque Satanás está tomando posse cada vez da vida dessa pessoa, mas ela em si começa a dizer que está tudo bem e quer transparecer isso para as pessoas. Mas nós precisamos ter uma autenticidade, isso precisa ter coragem na vida. E eu creio que o Espírito Santo nos dá a coragem para não vivermos no auto-engano. Se pecou, vá diante do Senhor e fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Se teu coração está magoado e triste, vá diante do Senhor e peça restauração, para que a tua vida seja transformada e você possa viver uma autenticidade, ser autêntico com o Senhor. Sabe por quê? É tão bom estar perto de pessoas verdadeiras. É tão bom lidar com palavras que as pessoas falam assim: é isso sim, pode escrever aí embaixo que é isso mesmo que ele está falando. É real, não é uma fantasia.
Mas porém muitos não têm entendido corretamente esse ensino bíblico que eu acabei de ler, e consequentemente vem desenvolvendo uma vida medíocre. Vem não ler a palavra, não tem uma vida com Jesus, e ainda quer ser um pavão espiritual, quer mostrar para todo mundo que tem Jesus como princípio, mas na prática não tem nada verdadeiro. A vida autêntica, ao contrário do que muita gente entende, não é uma vida isenta de falhas. Porque se você já é perfeito, se prepare para ir para a glória. Porque aqui nessa terra, enquanto nós caminharmos, nós estamos em busca lá do nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele fala que nós estamos a cada dia em busca de ser um varão perfeito. Isso quer dizer, se eu errei, eu tenho que retroceder e consertar aquilo. Se eu pequei, eu peço para Deus quebrantar o meu coração para não conviver com o pecado e me satisfazer nele, para que o meu coração não possa ter prazer diante do pecado. A vida autêntica exige algo de nós, sim. A nossa autenticidade por completo, real, e não só por fachada, não só por fantasia, é algo real em nossa vida. Por isso que o mundo espiritual é real, por isso que Satanás ele é real, os demônios são reais, eles trabalham em prol da destruição do povo de Deus, é real sim. E Jesus Cristo morreu naquela cruz para trazer realidade de vida para a nossa vida, sim, é real, é autêntico a morte de Jesus naquela cruz. E quando você recebe Jesus na tua vida, a tua vida é transformada, a tua casa é transformada, os teus sonhos são renovados, a tua vida, meu querido, vive em completa paz com o Senhor, mesmo diante das lutas. Mas o que significa ser um cristão ou ser uma pessoa autêntica? Consiste no fato de não nos conformar com o pecado, não nos amoldarmos ou tomar a forma do mundo, não querer ser auto-justificar ou culpar aos outros quando cometer pecado. Em 1 Samuel capítulo 15, vai relatar a história do rei Saul. O Senhor diz a Samuel que motivo tal juízo se deu pelo fato de que, quando os israelitas saíram do Egito e peregrinavam no deserto, Amalequitas os atacou e em Refidim, Êxodo capítulo 17. E aí, no decorrer da história, Deus fala para que quando encontrasse de novo após todo o exílio, tudo que aconteceu, o dia chegou e o Senhor queria executar o juízo através do rei Saul. E a ordem era muito clara: eles deveriam destruir tudo e não pegar nenhum despojo da batalha, algo que era muito comum em meio às guerras. Mas neste caso específico, o Senhor não queria que nada fosse pego ou poupado. Então veio a desobediência de Saul. Porém, tendo vencido Saul, aquele povo, e vendo quão agradável era os animais dos amalequitas, não ordenou que fossem eliminados, poupou o que havia de melhor, e não executou Agag como o Senhor havia ordenado. Enquanto isso, o Senhor revelou a desobediência de Saul ao profeta Samuel e deixou claro que a atitude do rei o havia entristecido muito. Enquanto isso, as consequências eram drásticas para o rei Saul. Como consequência, Samuel passou a noite em claro e muito cedo foi ao encontro de Saul. E quando viu o profeta, Saul o elogiou e recebeu com muita alegria, como se nada tivesse de errado ou nada tivesse acontecido. Porém, sem meias palavras, Samuel perguntou: por que os animais estavam vivos?
O rei declarou que aquilo havia sido a decisão do povo, que queria oferecer o sacrifício ao Senhor com os animais. Ouvindo as palavras de Saul, o profeta Samuel declarou a sentença do Senhor sobre o seu reinado e proferiu uma das sentenças mais conhecidas da Bíblia. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Neste dia, o reinado de Saul acabou. O Senhor Deus o rejeitou como rei e declarou que já havia passado para outro. Haveria passado para outro. A desobediência de um homem marcou a história de um povo, porque não ouviu a voz de Deus. A autenticidade nos leva a obedecer na risca a palavra de Deus, mesmo que as nossas vontades sejam maiores, mas o desejo, a vontade de Deus tem que ser muito maior. Imagina, se muitos atores globais, artistas, famosos, outros que vivem na mídia, vamos dizer, em Hollywood, algum ator bem famoso se convertesse ao Senhor, e aí, vamos dizer, um diretor convidou ou então ele ganhou aquele papel, para que ele pudesse ali encenar um filme, e dentro desse filme, haveria alguma cena que batesse contra os princípios do Senhor, seja de sexo, ou seja de mentira, ou de morte, ou seja, qualquer coisa que seja contra o princípio do Senhor. Se aquele artista falasse, eu não vou fazer, porque vai contra os meus princípios, a minha imagem e aqui dentro do meu coração já não dá mais para fazer essas coisas. Seria bem polêmico, né, para muitas pessoas talvez ouvirem uma notícia dessa. Poxa, um artista negando um papel desse para ganhar muitos dinheiros e negando isso. Talvez aconteça com a gente também. Talvez nas coisas mais simples. Nós não somos conhecidos globalmente, nós não somos pessoas com nome onde está na mídia para muita gente conhecer. Mas algo foi guardado no nosso coração, dia após dia. Ser autêntico é não ficar com o resto do troco, que veio a mais, é pegar e devolver. Ser autêntico é, ganhou uma caneta que é para o trabalho, você levar para casa e falar que esqueceu ou que veio nas coisas, mas você sabe que você pegou para levar. Ser autêntico é, não diga que eu não estou no telefone, mas você está verdadeiramente naquele local e você está dizendo que não está. Ser autêntico é controlar suas finanças, sabendo que você está devendo, mas você está começando a comprar coisa a mais que vai além das suas finanças. Você sabe disso, mas está querendo ter prazer naquilo, mas as suas finanças estão negativas. Ser autêntico é sim, é estar no trânsito e respeitar as pessoas. Quando alguém te fechar e falar assim, Jesus, tenha misericórdia, mas que isso seja verdadeiro, que venha do coração, não que venha um palavrão ou que venha um xingamento para a pessoa. Ser autêntico é amar o próximo como o Senhor amou, é amar como a si mesmo, é olhar com olhar de misericórdia, porque a palavra de Deus nos leva a ser e viver a autenticidade na nossa vida. O reinado de Saul foi marcado e finalizou naquele momento. E a nossa vida, ela deve sim caminhar sim na autenticidade, na obediência do Senhor. É não expressar apenas com os lábios que ama a Deus, mas é mostrar com atitude, é demonstrar verdadeiramente. Mateus capítulo 7, versículos de 6 a 7 diz assim: E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Em vão, sim, é em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos do Senhor. É ter um coração influenciado e voltado para Deus. Eu sei que a pandemia deixou muita gente restrita, muita gente ficou ali em seu lugar. E eu pergunto, quantas vezes você evangelizou uma pessoa? Ah, pastor, não dá para evangelizar não, porque eu tenho que ir até a pessoa, ou eu tenho que ir para a rua evangelizar. Ah, e os critérios estão dizendo que é para a gente fugir da aglomeração. Sim, ponto. Mas quantas vezes você pegou seu telefone para entrar no TikTok? Faz uma contagem lá. Quantas vezes você pegou seu telefone para entrar no Facebook? Talvez para postar nada, só para zapear mesmo. Curtir alguma coisa que nem é de Deus. Quantas vezes você passou o tempo lendo coisas que... filmes, séries. Mas quanto tempo dentro desses 4 ou 5 meses você tirou para ligar para alguém e falar assim: olha, Jesus te ama. Jesus é real. É verdadeiro. E a vida que você está levando não vai te levar aos caminhos dos céus, não. Vai te levar ao inferno. Quantas vezes você dobrou seu joelho a orar ao Senhor por uma vida que precisa de Jesus? Talvez eu estou falando para alguém que tem uma responsabilidade com o reino, sim. Mas talvez você nem responsabilidade com o reino está tendo, de ter uma vida autêntica com o Senhor. Mesmo não estando em meio à massa, você está indo com ela. Mesmo não estando presente, mas você está concordando. E nós precisamos ter autenticidade real com o Senhor. A nossa vida, ela precisa expressar quem é Jesus na nossa vida. Quando olharem para você, quando verem suas atitudes, o testemunho que você dá do Senhor, possam dizer: essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa tem algo e eu preciso conhecer essa pessoa, porque as pessoas autênticas em Cristo Jesus atraem outras pessoas. Não tem como ser igual a este mundo. Ser igual, a gente não atrai ninguém para o Senhor. Mas agora seja autêntico, tenha uma vida de autenticidade com o Senhor, como vai fazer diferença sobre a tua vida. Então é ter um coração influenciado totalmente pelo Senhor. Mateus capítulo 7, de 15 a 29, vai relatar essa história do que acabamos de ler. Estas não são coisas subjetivas, abstratas da vida. Vida cristã não é subjetiva, mas sim objetiva. A vida cristã é autêntica, uma vida autêntica que se expressa através de atitudes que podem ser demonstradas e observadas na vida do Filho de Deus. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 29. E esse texto ele é muito forte, sim. Não é para os fracos não, porque os fracos vão ler e vão virar a página rapidamente e vão dizer: não é comigo. Olha o que o texto diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos? Ou figos dos abrolhos? E eu marquei o texto, o próximo versículo assim: assim, toda a árvore que produz bons frutos, e toda árvore, assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. O que você tem produzido? Você tem sido autêntico com o Senhor? A tua vida, ela tem produzido os bons frutos?
ou a tua vida está tão congestionada de problemas e tantas situações que não agradam ao Senhor? Como que está a tua vida diante do Senhor? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Como que estão conhecendo a tua vida? Através de Jesus. Bons frutos, maus frutos? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelham ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O capítulo de Mateus vai seguindo, capítulo 7, falando sobre essa parábola de Jesus que pastor Rafael, há alguns dias, falou sobre ela mais aprofundado, num contexto mais profundo. Mas o que nos traz aqui nessa noite é: estamos sendo autênticos de produzir bons frutos ou maus frutos em nossa vida? O que nós temos vivenciado com o Senhor não se deve confundir nada em nossa vida como pragmatismo religioso. Não devemos nos confundir. Nós devemos sim, quando professamos algumas palavras, mesmo que sejam bonitas, não passam apenas de um discurso vazio, como muitos fazem. E creio que temos visto isto em abundância nos dias atuais. Quantas pessoas pregam do Senhor, quantas pessoas que dizem que têm o Senhor, quantas pessoas que são, ali a mídia mostra como as pessoas são, mas no interior não tem isso no coração. A autenticidade é um elemento crucial para uma vida cristã, para a sua fé cristã, e para que possamos expressar a autenticidade de nossa fé, é necessário que tenhamos a Escritura Sagrada como parâmetro para a nossa vida. E dentro do cristianismo, nós precisamos e devemos, não só como obrigação, mas como algo natural na nossa vida, é ser autêntico, ter uma vida cristã autêntica. E a partir dessa reflexão, já podemos ter uma pequena avaliação séria do que nós temos vivido com o cristianismo. E para a gente finalizar, eu finalizo com uma outra parábola, falando sobre a autenticidade. Sim. Quem lembra da parábola do joio e do trigo? Esse dia eu vi um agricultor aí falando: olha só como nós podemos conhecer o joio do trigo. Quando pega as duas imagens, né, do joio e do trigo juntos, não tem como dizer o que é realmente. É muito parecido. Mas quando ele esfrega na mão dele, não tem semente alguma. E quando esfrega o trigo, aparece a semente. Mas é interessante que Jesus fala assim, na parábola, ele fala assim: não tirem o joio do trigo, deixem eles crescerem juntos. Deixem eles crescerem. E eu gostaria de ler Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30, que diz assim: propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem então o joio? E ele disse: um inimigo que veio e fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer, ambos juntos, até
a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Uma grande multidão se reuniu perto de Jesus, e então Jesus começou a ensinar. Ele foi ao barco e a multidão ficou em pé na praia escutando mais um ensinamento de Jesus. E é interessante que é muito real para nós, porque quando nós olhamos para as pessoas, nós não temos como entrar no coração dela, nós não temos como ir à sua mente, nós não conseguimos adivinhar seus pensamentos. Nós não temos isso. É como julgar se uma pessoa está adorando a Deus ou não adorando, se ela está levantando as mãos e aquela pessoa está adorando a Deus ou não, ou se aquele que está quietinho está adorando a Deus ou não. Isso é uma coisa muito pessoal da pessoa diretamente com o Senhor. E Jesus, nesse momento aqui, essa parábola que está registrada em Mateus, ele explica que é interessante que num dos estudos ou esboço que eu tenho feito e pesquisado, o quanto que isso é profundo em nossa vida. A parábola do joio do trigo prega que para que nós possamos estar atentos como uma vida autêntica, como uma vida cristã diante do Senhor. Jesus contou uma parábola dizendo que o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boas sementes em seu campo. E essas boas sementes é representada pelo trigo. E uma noite, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou sementes ruins no meio do trigo. Essas sementes ruins eram sementes de uma erva daninha, e na parábola é chamada como joio. Quando o tempo passou e as plantas cresceram, os empregados do dono do campo perceberam que o joio estava no meio do trigo e perguntaram ao seu patrão de onde teria vindo todo aquele joio. O dono do campo respondeu que um inimigo que tinha feito aquilo. Prontamente os empregados então se ofereceram para arrancar o joio entre o trigo. Mas o dono do campo disse que não fizesse aquilo, pois poderiam arrancar também o trigo naquele momento, mas que deixassem crescer o joio e o trigo juntos até o dia da colheita, quando então ele dará ordem aos seus ceifeiros para separar o joio e do trigo. Então, amarrando o joio em feixes para que possam ser queimados e levando o trigo para o seu depósito. Mas qual é o significado dessa parábola? Ele disse que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem já usou tantas e tantas pessoas para pregar a palavra. E talvez você está nos ouvindo mais uma vez nessa noite e está falando assim: é mais uma pregação, é mais um momento. Mas eu creio que em nome de Jesus é mais uma oportunidade rica para que a tua vida seja mudada em nome de Jesus, seja transformada em nome de Jesus, porque é Ele mesmo, o Senhor. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. O grande significado dessa parábola ensina sobre a realidade da existência do mal entre o bem, mas aponta para o fato de que no final o Filho do Homem cuidará através dos seus anjos de separar os bons dos maus, isto é, os redimidos dos ímpios, os filhos do reino dos filhos do maligno. Os bons entrarão na bem-aventurança eterna ao lado de Deus, enquanto os maus serão lançados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, isto é, o inferno.
É importante se lembrar que Jesus contou essa parábola a uma grande multidão. Sua explicação foi dada apenas aos discípulos. Joio, trigo, autenticidade, falsidade, real, fantasia. O que você está vivendo hoje? Eu sei que para a gente viver uma autenticidade nós temos que ser realista. Não é questão de ser autêntico e falar tudo que vem na cabeça, ser totalmente agressivo com as palavras, não. É ter o bom senso, saber falar as palavras às pessoas, de dar uma opinião. É de ser real diante de Deus e dos homens. Não podemos viver sem ser autênticos com o Senhor. E tantos outros homens e mulheres diante do Senhor foram forjados verdadeiramente até viver uma autenticidade real com Jesus, real com Ele. Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Pedro, Paulo e outros que a palavra de Deus cita. Nenhum deles foram perfeitos, mas todos eles entregaram verdadeiramente o coração para que a sua vida fossem transformadas pelo Senhor. Não tem como ter uma vida autêntica e achar que a gente pode viver pela nossa própria filosofia. Uma hora nós vamos nos esbarrar com alguns conceitos que não vão bater com os princípios do Senhor. É melhor tomar uma decisão diante do Senhor e ter uma vida autêntica e restaurada por Ele, para que nós possamos caminhar verdadeiramente com o Pai. E assim, no dia que o Senhor vier, no dia que Ele separará o joio do trigo, você possa ser, sim, um trigo nas mãos do Senhor, separados por Ele a viver uma eternidade com Jesus, e não uma vida falsa, não uma vida que não seja autêntica com Ele. Você jovem, você homem ou mulher, não importa quem está nos assistindo nessa noite, tome uma decisão com o Senhor. Tome uma decisão de ser verdadeiro, e não uma decisão de ainda deixa para outro momento, ainda dá para empurrar com a barriga essa vida que eu tenho. Talvez amanhã possa ser muito tarde. A gente não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. Então que em nome de Jesus, Deus te abençoe nessa noite a viver uma autenticidade com o Senhor. Vamos cantar mais uma canção. E você aí no seu lugarzinho, no seu cantinho, reflita sobre ser verdadeiro com o Pai e ter uma autenticidade com Ele. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu em palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz
morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrante teu coração diante do Pai. Pela cruz Me me chamou, chamou, Senhor, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Quebranta a nossa vida, ó Pai. Não nos deixe viver uma vida que não seja autêntica na Tua palavra, autêntica com o Senhor, de ter uma vida, Senhor, que agrade ao Senhor, ó Pai. Nós não queremos ser conhecidos como pessoas falsas, pessoas que não têm a palavra como verdade. Não, Senhor. Nós queremos expressar o Teu amor, ó Pai, na pregação da Tua palavra. Não só o pregar, mas com a nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. E aqueles que nos ouvem nessa noite, ó Pai, sim, tenham uma vida restaurada, uma vida autêntica com o Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor dado naquela cruz, ó Pai. E nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, sim, pelos pedidos de oração dos irmãos que colocaram ali no Facebook, Senhor, Pai. Aqueles que estão ali nesse momento ouvindo da Tua palavra, precisando de um consolo, precisando da Tua graça, da Tua mão vindoura, Senhor. Nós a Ti clamamos nessa noite, ó Pai. Transforme no nosso coração, para que nós possamos ser verdadeiros com o Senhor, Pai. Nós a Ti bendizemos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Gente, quão bom estar com você nessa noite. Eu abri aqui rapidinho para ver alguns nomes. Eu vou falar alguns rapidinho que estão conectados com a gente, tá? José Ferraz Filho, conhecido como Zé, está assistindo também. Margarete Dottus, acho que é isso, né? Inácia Maria Cardoso, que Deus venha estar abençoando. Ivonete, Marcos, Maria Luísa, Leia, Jussier, acho que é JRC Rocha Júnior. Ele está pedindo oração, né, que Deus venha estar abençoando a vida dele, em nome de Jesus. Margarete novamente aqui. E o Anderson,
Que Deus venha estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. E outros comentaram que eu não consegui ler aqui o nome rapidamente, mas que Deus venha estar abençoando a tua vida. Que bom estar com você. Um último aviso, rapidamente, tá? Nessa quarta-feira, já começou na quarta passada, às 20 horas, qual é a plataforma? Oi? Google Meet, tá? Você acessa, baixa esse aplicativo no seu computador, no seu smartphone, acessa lá. Se você está querendo bater um papo e ouvir mais coisas de Deus, acompanha essa turma lá, que vai ser bacana. Use as chaves que o pessoal está postando lá no grupo do Braves, mas você pode pedir também para a gente no Facebook, qualquer outra plataforma que nós vamos estar postando ali também para ter mais contato. Então, na quarta-feira, às 20 horas, nosso encontro marcado com a juventude, numa célula que ela só está começando, mas está crescendo rapidamente, que às vezes para falar vai ser difícil, mas que eu creio que em nome de Jesus vai ser um tempo também maravilhoso com o Senhor. Então a gente está finalizando esse momento. Que Deus venha estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Tenha um final de semana maravilhoso. Domingo pela manhã, às 9 horas EBD, às 10 horas o culto pela manhã. À noite, logo à tarde, tem o culto das crianças e também um momento com elas. E à noite, às 18h30, o culto da PIB Foz. Que Deus venha estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Vamos finalizar esse momento?